Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 17 de dezembro de 2025. Hoje nós vamos falar sobre o solstício mais importante da história do planeta Terra. Nós sabemos que o solstício acontece 2 vezes por ano, a data que determina o início do verão e o início do inverno, dependendo do hemisfério, norte ou sul. Acontece sempre 21 de dezembro e sempre também em junho. 2 vezes temos solstícios por ano, assim como também temos 2 vezes o equinócio. Só lembrando, o equinócio, obviamente todos vocês, ou quase todos, sabem, é quando há uma quantidade de luz do Sol mais ou menos igual em todo o planeta, seja no hemisfério norte, seja no hemisfério sul, porque o Sol está mais ou menos numa linha do Equador. O solstício é quando ele se afasta para o norte ou para o sul. É o ponto mais distante, quando ele vai para o norte e quando ele vem para o sul, já que estamos aqui no sul. E este ano, como sempre, em 21 de dezembro, o Sol está mais para o hemisfério sul, o ponto mais distante do Equador. O solstício, na verdade, não é a data. Tanto que, às vezes, o início de uma estação do ano, seja no equinócio, seja no solstício, ele pode variar de um dia para outro, não no mesmo dia do mês, por causa das horas, que é quando há o alinhamento, a conjunção astrológica dos planetas do nosso sistema solar. Na verdade, os calendários são criados em cima do alinhamento astrológico, da conjunção astrológica. Sempre foi assim, não importa o nome que se dê ao calendário. É sempre a conjunção dos astros que determina as datas. No dia 21 de dezembro deste ano, de 2025, o solstício poderia ser igual a todos os anos. Afinal, todos os anos, no dia 21 de dezembro, acontece este evento chamado de solstício. A grande diferença deste ano é que há uma série de fatores que nos dão as dicas de que algo realmente muito importante está acontecendo. Porque quando há uma conjunção astrológica, quando há um início ou um fim de um ciclo, existem quantidades e potências energéticas de tal forma que promovem mudanças realmente importantes. Vamos aqui entender que tudo que existe é energia. Energia da luz do nosso Sol, que recebe a energia da luz do Sol central galáctico, cósmico e dos universos. Esta luz cria o que está aqui na Terra. Existem os ciclos necessários para que esta energia ela transforme em algo que pode depois durar mais tempo. A energia é a matéria em forma de luz que cria formas, que cria coisas, que cria inclusive a matéria. Alguns dados trazidos aqui através de informações, e eu vou colocar aqui que eu não entendo muito de astrologia, não é o meu forte porque eu não tenho aprofundamento nos estudos. Eu tenho muita informação e estudos dentro daquilo que é espiritual, das vidas passadas, dos ciclos, das energias, dos movimentos energéticos, da forma como a luz cria as coisas, porque é aquilo que eu aprendi, aquilo que eu entendo.
Mas tem gente que entende de astrologia, porque estudou astrologia e tem conhecimento de causa. Então, quem atesta que neste solstício nós vamos encerrar um ciclo importante, que é uma configuração ou uma conjunção de planetas aqui do sistema solar que acontece a cada 36 anos. Eu não vou citar aqui quais os planetas estão conjugados, porque, como eu disse, eu não me atenho a essas informações, mas a importância energética de tudo isso, sim, porque ela inclusive combina com coisas que os próprios astrólogos não entendem, que é aquilo que nós entendemos dentro da espiritualidade, da mudança dos mundos, das finalizações, como almas que somos, como humanidade também, como consciências. Muito se tem falado a respeito da transição planetária. A Terra está passando e finalizando um ciclo muito longo, que nós chamamos de terceira dimensão de consciência para a quinta dimensão de consciência. A nossa consciência agora vai passar por uma nova fase, uma nova experiência, uma nova escola. Termina-se agora, dentro de pouco tempo, o velho ciclo, e único até aqui da Terra, onde as consciências estavam muito limitadas. O próprio planeta, que é uma consciência, vai expandir essa consciência agora para dimensões acima da 3D, porque as energias que chegam, elas trazem potencial para que essas consciências se expandam à quinta dimensão como base, porque na nova Terra nós vamos ter 5 faixas dimensionais de consciência, que vai até a 9ª dimensão, quando termina a forma de matéria, a forma física das coisas. Nós já falamos sobre isso, então não vamos aqui repetir tudo, vamos apenas nos ater aos acontecimentos agora, neste solstício de dezembro. Este evento da conjunção astrológica de 36 anos, existem ali canais da astronomia, pessoas que se dedicam ao estudo da astrologia, que estão falando sobre isso. Então vamos deixar que eles expliquem bem como que é e por quê, e o que acontece. Mas fazemos aqui apenas um resumo do entendimento. Este ciclo que começa em 21/12, ele, na verdade, fecha o ciclo anterior de 36 anos, que começou em 1989. E fecha agora em 2025, e vai iniciar um novo ciclo de 36 anos, que fecha-se em 2061, para ser matemático. Mas como nós sempre dizemos, as datas são aleatórias, aproximadas. É aquilo que nós falamos sempre, que o final da transição vai acontecer por volta de 2060. Como é um ciclo longo de 3 séculos, a transição começou por volta de 1750, então, logicamente, seria 2050. Mais 10 anos a mais ou menos não vai fazer diferença, até porque não se sabe se começou exatamente em 1750 ou 1760. O Chico Xavier dizia que a data final do ciclo era 2057. Mas vamos ali estipular que seja por volta de 2060. Este novo ciclo ele vai trazer as mudanças necessárias para fechar o velho ciclo da Terra. Este ciclo de 36 anos que fecha agora em dezembro, começou em 1989, ele preparou as consciências através das energias que essa conjunção astrológica enviaram aqui para as consciências humanas, para que nós possamos finalizar agora esse novo ciclo para fechar de fato a terceira dimensão do planeta Terra. Vamos lembrar que também em 2025
fecha-se um outro ciclo muito falado, que era a janela de tempo da grande mudança planetária. Foi falado aqui nesse canal e nos textos antigos que eu postava lá na minha página do Facebook, desde 2014, 2015, que nós fecharíamos um ciclo de 50 anos, um ciclo cósmico, onde as mudanças viriam, os eventos mais importantes, energeticamente falando. Falamos sempre aqui de energia, de consciência, não de coisas visíveis aos olhos. Então esse ciclo se fecha, é a janela de tempo. Então fecha-se a janela de tempo das grandes mudanças energéticas, fecha-se o ciclo de 36 anos, que é o ciclo da conjunção astrológica, que começa um novo agora, e tudo afunila para sempre como aquilo que nós chamamos de convergência. Converge para um ponto de mutação, de grandes mudanças. Não há nada que possa impedir isso, porque faz parte dos movimentos dos mundos, da criação divina. As mudanças que houveram até aqui, muitas pessoas dizem, mas não mudou nada. Nós vemos aquilo que é material. Nós não vemos aquilo que não é matéria. Nossos olhos ainda não conseguem ver dimensões de consciência acima desta terceira dimensão. É o que nós compreendemos. Se tudo é energia, é primeiro que seja necessário a mudança da frequência energética para finalizar aquilo que já é velho e iniciar a construção daquilo que é novo. Sem a troca de energia, nada muda. Vai continuar sempre a mesma coisa. Então, primeiro, muda-se a energia. Quem é que fornece a energia? A luz. A luz cria. Tudo que tem nesse planeta é a criação da luz. Se não tivesse a luz do sol, nós não teríamos nada do que nós conhecemos. Inclusive, nós não estaríamos aqui. Não pelo menos nessa forma humanoide, humana. A luz cria, primeiro, através da energia que é mudada. Então as mudanças já aconteceram. Não adianta discutir, não aconteceu nada, eu não vi nada. É óbvio que você não vê a energia. Mas as informações, elas sempre têm uma coerência que faz com que a gente entenda que algo que nós não vemos está acontecendo. E depois se materializa no tempo certo. É como você olhar uma árvore que produz frutos. Você vê uma época do ano não tem nada, só folhas. Aí um tempo vai ter flores. E depois, finalmente, os frutos verdes para depois ficarem maduros. A pessoa que não conhece a árvore, não conhece a planta, nem sabe o que vai produzir. Ela precisa ver o processo da formação dos frutos para compreender, para identificar. A energia do fruto que vai se formar já está na essência da árvore. É da natureza. É a luz que chega, que produz, que dá essa força, essa energia. Então as coisas estão acontecendo desta forma. É preciso que cada um entenda que nós primeiro passamos pelas mudanças energéticas, que é aquilo que foi anunciado tantas vezes, e que de fato estão acontecendo e muita coisa já aconteceu. E depois nós vamos ver então a materialização na medida que o tempo passa. São os últimos ajustes para a nova era, a era de Aquário, a era da luz. Na verdade, as datas estipulam um início e um fim de ciclos, uma estimativa aproximada. Então, a era da luz, a era de Aquário, iniciou por volta de 2012 já. Não é agora, em 2025, já são 13 anos. Mas foi mais ou menos no equinócio de 2012.
Aliás, no solstício de 2012, exatamente em dezembro, como agora. Nós temos também uma novidade muito grande nos últimos meses. Mas, como ninguém deveria dar as informações, não quer, não sei porquê, deve haver um motivo. Quem entende do assunto não está falando, então sobra as especulações. E algum sistema amador de astrologia, astronomia, enfim, de verificação daquilo que acontece fora da Terra, como, por exemplo, os telescópios. Nós temos ouvido falar muito do tal do 3i Atlas. E parece que ele não está sozinho, que tem uma frota que acompanha ele. Mas seja lá o que for, como eu disse, quem devia dar as orientações não está dando. E é por isso que se cria as especulações. Mas alguma informação que nos chega canalizada, e obviamente isso não dá para dizer que seja cientificamente, porque canalização a ciência ainda não aceita. Mas são sinais. São sinais e sinais e sinais, e cada vez mais é preciso prestar atenção. Às vezes não está chovendo, mas está se formando algumas nuvens escuras. É um sinal que pode chover. Aí começa as trovoadas, e se é à noite dá para ver os relâmpagos antes da trovoada. É um sinal mais forte que a chuva se aproxima. Até que, por fim, a chuva chega. São fases, etapas. O 3i Atlas nos está mostrando muita coisa. Primeiro, que tem muita coisa que não estava sendo dita por não se saber ou por tentar esconder as verdades. Existe muito mais do que nos foi contado. Existe muito além daquilo que nos foi mostrado. A própria ciência está confusa quanto a isso, porque tem muitos cientistas honestos e que estão realmente surpresos. Como? Como um cometa, um asteroide, seja lá o que for, porque nos primeiros meses não se admitia que poderia ser uma nave, por exemplo. Como então se é um cometa, se é um asteroide? Ele muda de velocidade, uma hora reduz, uma hora aumenta, muda às vezes de direção bruscamente, e às vezes também muda de cor. Tem características que realmente não combinam com aquilo que se conhece como cometas, como asteroides. Enfim, vamos sempre pensar em todas as possibilidades. Há algo misterioso pedindo passagem para ser interpretado e anunciado. São os sinais. Fiquem atentos aos sinais. Quantas vezes ouvimos isso e falamos também? Os sinais virão do alto. Virão de cima. É preciso olhar para cima. É preciso tirar o olhar dos pés, porque se nós olharmos os pés, nós não vamos ver o caminho. Temos que olhar adiante, erguer o olhar ao horizonte, ver as distâncias percorridas e a percorrer. Dia 19 deste mês de dezembro também é o dia, segundo aquilo que nós sabemos pelas informações dos nossos cientistas, que é o dia que o 3i Atlas está mais próximo da Terra. Vamos ver o que vai acontecer. Na verdade, como eu disse, quem devia falar mais não fala, então vamos aguardar.
Somente aquelas informações interpretadas via canalizações, às vezes, não são nem necessárias, que dirá são possíveis. Parece que ele vai deixar o sistema solar lá por março ou abril, também não se sabe certo. Alguns estão dizendo que ele vai parar e ficar por aí. Então, em quem acreditar, não importa. Importa que existe algo novo para ser estudado e também para nos trazer, pelo menos, o interesse de que as coisas estão realmente mudando. Há algo novo em todos os setores. Aquilo que é velho está deixando de ser, para que dê espaço e lugar ao novo. É isso que nós temos que entender. São as mensagens, eu poderia dizer, criptografadas, porque são, às vezes, coisas que se podem interpretar de várias maneiras. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua orientação, mas uma coisa é certa: estamos no limiar de um novo tempo, até porque o próprio Cristo anunciou isso há 2000 anos. Estamos vivendo um tempo único, jamais vivido aqui neste planeta. E nós temos a sorte, a oportunidade. Nós também tivemos o livre-arbítrio, a escolha de estar aqui encarnados neste momento tão importante da humanidade e do planeta Terra. Também temos, obviamente, algumas responsabilidades conosco, consigo mesmo e com o coletivo. Não estamos aqui a passeio e nem como observadores. Estamos aqui como partícipes do grande evento de uma transição planetária. E ninguém pode impedir aquilo que está chegando, porque são planos divinos. Os planos da criação, eles são autônomos. Só eles podem prever e mudar aquilo que está projetado. Nós apenas aproveitamos as situações, os acontecimentos, as oportunidades para evoluir como consciência, como almas, porque a alma e a consciência é a mesma coisa. Agora nós estamos chegando num tempo que realmente as coisas vão mudar. Quem acompanha o meu canal, quem acompanha a minha página no Facebook, tem informações, eu já disse, não sei quantas postagens tem, mas são muitas. Calculo com umas 2.500 em média, pelo menos. Mas há uma certa continuação das informações. É isso que eu acho incrível, porque às vezes a gente coloca aqui uma mensagem e não sabe o que vem para frente. Aí a pouco vem uma informação, encaixa naquela, dá mais um passo, e ainda assim continua a incógnita do que vem pela frente. Aí a pouco chega mais uma informação, acrescenta mais um pouquinho. Então chegamos ao ponto que eu já disse tantas vezes: faça hoje o que tem que ser feito hoje. Amanhã é outro dia, vamos ver o que tem de novo. É como fazer o almoço hoje, vamos fazer o que tem na mão. Amanhã vamos ver os ingredientes que teremos. E se faltar alguma coisa, vamos buscar, vamos providenciar. Mas enfim, a nossa consciência, ela não dá um salto muito grande. É como um passo além das pernas. Não tem como. É preciso dar o passo dentro da possibilidade do alcance das pernas. Então nós vamos também dar o passo da nossa consciência de acordo com o grau de entendimento, de absorção das informações que nós temos. E isso se consegue com o tempo. Ninguém pula a etapa. Nós precisamos andar
num ritmo acelerado sim, porque o tempo está acelerado, mas dentro da possibilidade de cada um, sem aquela questão de fantasia exagerada, porque isso não vai resolver. Nós temos que absorver o conhecimento, compreender as coisas. Fantasia cada um faz no carnaval. Vai lá, veste um personagem estranho, vive aqueles 2, 3 dias e depois joga fora. Nós temos que absorver conhecimento, consciência e praticar isso dali para frente como avanço e não como apenas uma etapa provisória. A consciência, ela se expande e ela não volta mais para trás. Aquilo que ela vai absorvendo, ela vai agregando. Por isso que nós vamos fazer uma ascensão, que nada mais é que uma integração da nossa consciência bastante limitada numa versão nossa mesma mais elevada. É uma consciência que se expande. Consciência que se expande não volta a se retrair nunca mais. Não é uma alteração de consciência, como alguns alucinógenos promovem. É expansão. Significa o quê? Ganhar território. Agregar conhecimento. Ou nós vamos agora nos adequar àquilo que chega de novo e vamos seguir para essa nova terra que ajudamos a construir e que estamos preparando para nós, a nossa nova casa planetária. Ou então vamos continuar na ignorância da nossa consciência e vamos continuar o aprendizado em outro lugar, porque essa escola vai fechar as portas para a terceira dimensão de consciência. Provas e expiações na Terra não tem mais, dentro de algum tempo. Vamos viver um mundo de regeneração. Aquilo que foi dito tantas vezes por tantos mestres que passaram pela Terra. É o final da dor e do sofrimento. Mas é preciso ter a frequência para essa nova Terra. O que é ter a frequência da nova Terra? É ter a consciência de quem somos e o que podemos e devemos ou não fazer e viver. Identificar a nossa frequência positiva e a nossa frequência negativa. Saber o lugar de cada coisa. Porque na nova Terra não vai haver nem sequer um pensamento negativo. Nem a intenção de prejudicar quem quer que seja. Ninguém vai tirar proveito em causa própria. São coisas que nós já dissemos tantas vezes. Seja a tua melhor versão. Seja ético, seja justo. Porque a nossa consciência será o nosso juiz. Não vai ter um julgador. Não vai ter um aparelho que vai detectar a consciência, está positiva, está negativa, como medir uma temperatura. Não, não vai existir nada disso. É uma frequência como uma senha. Não digitou a senha correta, não dá frequência, não abre o sinal. Não encaixa. É o momento que nós estamos passando e é um momento incrível. Olha, eu acho que depois de tudo isso passar, daqui uns anos, nós vamos olhar para trás e dizer com o peito estufado, eu estava lá. Que bom, é como algo grandioso que acontece na nossa vida e a gente esteve presente. Um evento importante. A gente conta com alegria, com euforia, com orgulho também. Eu estive lá, eu estava lá. Todos nós estamos aqui neste palco grandioso, nesse teatro da vida. E vamos ver o que nós vamos fazer com esta oportunidade. De uma coisa é certa, não haverá injustiça. O justo será aquilo que deve ser, porque faz parte das leis divinas.
É um tempo decisivo, finalmente. As coisas estão, cada dia, se afunilando mais. Como eu já disse aqui no começo do áudio de hoje, muitos dizem, mas não está acontecendo nada, porque nós estamos fazendo e vendo, e dentro do vórtice energético, onde tudo é elaborado, a energia que vai criar a forma. E como nossos olhos não veem aquilo que não tem forma material, então parece que nada acontece. Mas é preciso sentir, é preciso entender, é preciso saber o que está acontecendo e entrar nesse vórtice energético. Ajudar e também ser ajudado. Porque sem participar dessa energia, dessas coisas, nós ficamos muito por fora e podemos não ser beneficiados com o movimento energético. O interesse, o querer, fazer um pequeno esforço, um pequeno movimento para que não fiquemos de fora desse vórtice. As mudanças não vão esperar mais. É para ontem. Estamos um pouco atrasados. Já foi dito aqui num outro vídeo anteriormente. Estamos um pouco atrasados. Houve uns contratempos, mas dentro do plano, dentro do prazo ainda. Podia ter sido um pouco antes. Mas está dentro de um prazo definido. A janela de tempo. Por isso, as janelas de tempo elas têm um prazo mais elástico. Se não dá no começo, dá no meio. Se não dá no começo e no meio, vai dar mais no final. Começa de 50 anos. No finzinho é que nós estamos vendo que realmente as energias foram mudadas de acordo com o projeto. Vamos elevar a nossa vibração, porque portais, início e fim de ciclo são muito importantes e é preciso estar na frequência elevada para absorver melhor a mudança que chega. Porque a mudança ela fecha um velho tempo e abre um novo tempo. Por isso é mudança. Esteja atento, esteja preparado, esteja animado, apesar de tudo que se enxerga por ali. Dá vontade de desanimar? Sim, às vezes dá vontade de dizer chega, não quero mais saber dessa vida, não quero mais saber dessa história, não quero mais saber dessa missão. A gente parece nadar contra a correnteza, não sai do lugar. É só esforço físico, mental, espiritual. Parece que as coisas não andam, mas elas andam. A nossa energia vai ajudar a mudança mais pacífica, mais amena e mais rápida também. Precisamos confiar, não há outro jeito. Desistir agora não é uma boa escolha. Você tem alguém que está metendo os pés pelas mãos, o problema é dele, não é teu. Faça o teu melhor. Você só tem que salvar a tua alma, não tem que salvar o mundo. Você não precisa carregar peso nas costas além da tua bagagem. Cada um tem a sua sacola. Cada um que carrega a sua mala. Se encheu de pedra, paciência. A minha está bem leve. Espero que a de vocês também esteja leve, porque os pesos que nós colocamos lá dependem de nós. Ninguém coloca por nós. E antes de finalizar este vídeo de hoje, eu quero deixar aqui um lembrete. Se vocês estão gostando deste canal, acha que está ajudando em alguma coisa, ajude a valorizar, porque infelizmente as plataformas existentes hoje ainda não ficam muito felizes com certos assuntos, como o assunto espiritual, por exemplo. Assunto que traz um pouco de fé, de esperança, de confiança, de alegria, e faz com que as pessoas saiam daquele medo, daquela culpa, daquela energia negativa. Porque quanto pior, melhor para certas figuras importantes no planeta.
Então, eles dão um jeito de não mandar as notificações. Alguns canais têm inscritos excluídos, outros são derrubados. Causa um transtorno, e quem tanto trabalha para ajudar os outros, às vezes, sem nenhum interesse, geralmente é assim, acabam tendo um prejuízo enorme, porque é um trabalho que vai por água abaixo. Mas quem perde são sempre aqueles que se aproveitam, e não aquele que faz. Aquele que faz já não precisa mais disso. Então, curta sempre. Faça o algoritmo se obrigar a divulgar mais. Curta, comente. Comente não só em cima, sobre o assunto do vídeo, comente sobre outros comentários, com respeito, obviamente, com amorosidade, sem... Aqui já estamos numa família enorme, amorosa. Vocês podem ver, não existem comentários ofensivos, nunca. Não tem. Se um dia aparecer algum e a gente achar por bem, vamos tirar dali, porque aqui não é lugar de disputa de nada, aqui é lugar de se acolher amorosamente aquilo que todo mundo gosta. E se você, então, gosta desse canal, compartilhe, comente, curta, inscreva-se. E se quiser também, tem a opção de ser membro, o valor é irrisório, quase nada, apenas para contribuir, de uma certa forma. Com pouca coisa, mas ajuda. Estamos aqui andando num tempo importante, e como eu sempre digo, não sei até quando eu vou fazer esse trabalho, porque depende da equipe espiritual que me ampara. Quando terminar a minha missão, obviamente o meu trabalho também estará finalizado. Não sei quando isso vai acontecer, espero que dure bastante, porque eu me sinto muito feliz e me sinto muito confortável também em poder estar aqui fazendo esse trabalho, cumprindo com essa missão de alma. Muitas vezes deixamos as coisas corriqueiras do dia a dia, como, por exemplo, fazer uma viagemzinha, porque se a gente sai, atrasa todo o trabalho. Então, vocês são muito mais importantes do que algum prazer particular, pessoal, que a gente às vezes abre mão para estar aqui com vocês. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.